Mais um episódio do podcast Cor de Rosa Shop, um podcast destinado ao empoderamento das mulheres, à divulgação dos nossos direitos humanos, à divulgação das questões que nos interessam, ocupação do espaço público, ocupação das melhores posições de trabalho, que são ainda um sonho para nós, porque nós ainda não conseguimos efetivar tudo isso. Por isso que é importante, todo 8 de março, nós, enquanto mulheres, nos organizarmos, nos mobilizarmos, para que a gente possa aprofundar ainda mais as conquistas, porque as conquistas que nós mulheres vivemos foi sempre com muita luta, foi sempre com garra, nunca veio nada de graça. E hoje nós estamos com um tema maravilhoso, recebendo aqui duas mulheres que estão destaques em nível nacional e até internacional, a professora Rosemary Matias, que é doutora em Química, e a professora Neiva Guedes. Ela que se destaca internacionalmente, já foi indicada para o prêmio da revista Cláudia, por conta do seu trabalho frente do Instituto Ararasu, que contribuiu muito para tirar as araras azuis de um patamar muito negativo em termos de ameaça de extinção, passando para um grau de vulnerabilidade, assim, que já foi um grande avanço. Então, para nós é uma alegria, uma honra estar recebendo essas duas doutoras que vão falar um pouquinho das suas experiências como mulheres pesquisadoras. Né? É um tema que pouco se fala, as dificuldades que as mulheres pesquisadoras enfrentam para chegar até aqui. Então, eu quero, antes de passar a palavra para elas, começar falando de duas grandes pesquisadoras, uma delas ainda lá no século IV a.C., que foi a Agnódice. Ela, para ter o direito de estudar medicina, ela se vestiu de homem e se passava por homem, se tornando um médico muito conhecido e querido entre as mulheres. Então, isso despertou a inveja dos demais médicos, que acabaram fazendo com que a Agnódice fosse levada a um tribunal, né, do qual ela foi absolvida, porque as outras mulheres saíram em defesa dela. Isso falando tanto que é importante que nós tenhamos união, né, e sororidade com outras mulheres. E outra mulher importante também, que foi a Beth Lutz, ela que foi pesquisadora brasileira e que lutou muito para que nós mulheres tivéssemos espaço na política. Então, eu quero começar com a nossa professora Neiva Guedes, ela que é doutora em ciências biológicas e que vai estar falando um pouco desse seu trabalho, que foi fenomenal como cientista. Neiva, obrigada, seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim, que é uma honra estar aqui com vocês duas, a gente pode entrar no dia a dia, mas a oportunidade de estar aqui com vocês duas foi imensa para mim. Então, muito obrigada pelo convite, me prazer falar um pouquinho do nosso trabalho aqui com vocês. Ah, que bom, Neiva, fico muito feliz. Eu queria que você falasse assim, como que aconteceu essa escolha, né? Vou ser uma pesquisadora, vou ser uma bióloga, vou me dedicar a salvar as araras. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história. Bem, na realidade, a biologia e o trabalho de pesquisa surgiu por acaso na minha vida, na realidade, até por uma perda do meu pai muito prematura, com 47 anos, e eu com 19. Eu queria, desde criança, ser médica, não pude. Não passei no vestibular e não pude continuar tentando porque tinha que ajudar a minha família. Mas, ao fazer a biologia, que era um curso noturno que me permitia, eu me apaixonei pela biologia. Sou muito grata a Deus pelos caminhos que Ele nos coloca, porque eu sou completamente realizada hoje nessa profissão. Amo o que faço, realmente. Faço com paixão. Mas não foi fácil. Quando eu me formei em biologia, que o curso ainda era iniciante, não tinha muitas referências, outros projetos de pesquisa, principalmente na área de conservação, para eu atuar. E eu queria trabalhar com fauna no Pantanal. Então, imediatamente não se abriu portas para isso. Fui trabalhar com pesquisa na Embrapa, da Fonte, uma grande pesquisadora, Cacilda do Vale, que me ensinou bastante de pesquisa, mas com melhoramento de e só que eu estava lá nos campos fazendo cruzamento com ela, e eu sempre pensava que eles da fauna viajando no Pantanal, e não aqui. E aí eu cavo uma oportunidade de conhecer o professor da USP, de fazer um curso de conservação, onde eu tenho a oportunidade de ver um bando de araras azuis no Pantanal, junto com outros pesquisadores da Embrapa, Cinema e Agro na época, e me encanto com aquela espécie e decido fazer alguma coisa para que elas não desaparecessem. Isso foi em novembro de 89, eu saí da Embrapa
que eu ia estudar as araras azuis para que as pessoas fossem vê-las na natureza, e realmente não parei mais. Não foi fácil, alguns meses eu fiquei sem ter recursos próprios, manutenção, mas Deus não nos abandona, né? Ele sempre provém. Então, posteriormente, eu entrei hoje, atualmente, Uniderp, mas antigamente era outra instituição. E, através disso, eu tive, então, a garantia do meu pagamento para poder realizar esse trabalho de longo prazo. 4 anos de pesquisa no Pantanal. Tive que ser piloto de teste da Toyota com Jeep Bandeirante para poder conseguir um carro para realizar meu trabalho no Pantanal. Foram 11 anos desse veículo, muitas histórias, muitos acontecimentos, mas que resultaram depois uma longa Só um parceria. parênteses, então quem vê a professora Neia, quem via, né, na época, numa Toyota, imaginava, nossa, ela está montada no dinheiro. Na verdade, vocês estavam servindo tipo uma cobaia para ver se aquela marca de fato aguentava as intempéries do Pantanal. Era isso? Exatamente. Eu fazia o meu trabalho e, ao mesmo tempo, testava o veículo, condições diversas, porque eu não andava só no estado, eu andava em campo, e relatando tudo para a Toyota. Então, foram 11 anos no veículo, a Toyota é muito boa, né? A Toyota é muito boa. E disso resultou uma grande parceria. Hoje eu tenho 4 veículos Hilux cedidos pela Toyota. Eles criaram uma fundação que atende a hoje projetos de conservação, educação e empreendedorismo, atuando no Brasil em diversas áreas, não só vendendo carros. Então, eu me sinto extremamente parte. Que bacana, Neiva. Nossa, que legal. Parabéns. Agora eu vou perguntar para a professora Rose, gostaria, professora Rosemar Matias, que é doutora em Química e especialista na área de fitoterápicos. E aqui eu faço uma observação, Rose, porque mulheres como você, né, que trabalham com ervas, com a medicina natural, em tempos passados eram consideradas feiticeiras. Nós temos na história várias mulheres que foram queimadas como bruxas, né? Porque gostavam de lidar com as ervas. Um conhecimento milenar que está se perdendo, né? Hoje os laboratórios eles pegam os princípios ativos das plantas, transformam em medicamentos e a gente tem dificuldade para comprar porque são caríssimos, né? E algo que está à disposição, especialmente aqui no Brasil, que é tão rico em biodiversidade. Então, eu queria primeiro te parabenizar pela sua trajetória acadêmica, registrar que eu tenho muito orgulho de, no pós-doutorado, ter sido supervisionada por você, né? Eu acho que cresci muito intelectualmente, agradeço, você sempre grata a você por essa oportunidade, e gostaria que você relatasse um pouco para quem está assistindo aí o nosso episódio das Mulheres da Ciência, um pouco dessa trajetória, como que começou, da onde que surgiu essa ideia de você ser essa pesquisadora notória que você é hoje? Bem, eu acho que todos nós, né, temos que agradecer a quem estiver por esse momento, que eu acho que é bem ímpar, e contemplando as mulheres na ciência. Então, agradeço primeiramente. Em relação a pesquisas, eu sou do Paraná. Então, quando eu vim para cá e transferi para a Universidade Federal, eu era da UEM, vim para cá, então aqui só tinha licenciatura. Eu nunca imaginei ter aula. Meu objetivo era trabalhar em laboratórios, como tem lá todo esse, vamos dizer, essa demanda lá no Paraná. E vindo para cá, eu acabei entrando dentro da área de licenciatura e ingressei, terminei a minha graduação na Federal e, em seguida, terminei em dezembro e fevereiro, já entrei para dar aula na Uniderp, que na época era Centro de Ensino Superior. E, gradativamente, eu fui fazendo essa parte de pesquisa. Então, foi um trabalho árduo? Sim, foi um trabalho árduo, porque eu estou ali há 35 anos e a montagem de um laboratório de pesquisa é muito difícil, porque a gente precisa ter o aporte da instituição, como a instituição sempre promoveu isso entre os seus professores, pesquisadores. Entretanto, você também tem que buscar uma verba externa, né? E aqui eu até chamo a atenção, porque para quem trabalha em instituição privada, é muito difícil você conseguir projetos aprovados em órgãos de fomento. Então, a gente tem uma competição enorme com as outras universidades
e fica uma parcela menor para os pesquisadores de instituições privadas. Então, quer dizer, trazer isso, esses ponentes para dentro da universidade, é complicado, né? Mas mesmo assim foi gradativamente. Hoje a gente já tem uma estrutura onde a gente trabalha com produtos da nossa biodiversidade, né? São várias espécies. O grupo nosso, não sou eu apenas, né? A gente tem todo um grupo de pesquisa, desde biólogo, farmacêutico, eu como química, que trabalhamos em conjunto e realmente utilizando a biodiversidade e para produção de produtos. Então, hoje a gente tem alguns depósitos de patente, a gente tem aí produtos que já estão sendo utilizados, inclusive para a fauna, né? No tratamento de animais silvestres ali do CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres aqui do Mato Grosso do Sul. Então, toda essa bagagem, ela foi gradativa. E não foi fácil, a gente teve muitos problemas de chegar em um momento e falar assim, hoje eu não tenho reagente ou solvente para trabalhar, mas a gente vai atrás, busca isso frente aos órgãos que realmente apoiam grupos de pesquisa como o nosso. E daqui a pouquinho nós retornamos. Vamos dar um breve intervalo, porque logo depois as professoras doutoras vão estar falando sobre a experiência pessoal, dificuldades que elas sofreram e sofrem por serem mulheres na ciência. Fica aí que a gente já volta. Bem-vinda e bem-vindo! Que bom receber vocês aqui no podcast Cor de Rosa Choque. Um momento para a gente falar do que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Voltamos com o nosso segundo bloco do episódio Mulheres na Ciência, no nosso podcast Cor de Rosa Choque. Estamos aqui com duas professoras doutoras que atuam como pesquisadoras no programa de mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Unidep Anhanguera. Você que está nos assistindo, se quiser participar desse programa, participar de uma seleção de mestrado, doutorado, sempre no meio do ano e no final do ano acontecem as seleções e tem muitas bolsas, embora seja um programa o particular pago, né? Mas você pode conseguir, através de um edital, concorrer e conseguir uma bolsa. Então, eu gostaria agora, nesse segundo bloco, de começar perguntando para a professora Neiva como que é essa atuação enquanto mulher pesquisadora. Se você percebe alguma coisa em termos assim de ocupação do espaço, poder, de comando pelos homens, se já estamos com igualdade ou se ainda precisamos mudar alguma coisa. Não, com relação ao espaço da mulher, a gente ainda tem que caminhar muito. Eu vejo que o nosso empoderamento está crescendo. Hoje eu vejo que as meninas têm bastante referências, mas ainda temos uma caminhada muito grande. Eu acho que a nossa jornada diária ainda é muito longa quando comparada com as dos homens. Nós temos que galgar muitos degraus ainda para ficar no nível de igualdade. Porém, eu acho que a gente é tão multifacetada que em breve talvez a gente conquiste isso. Temos que lutar, né, Neiva? Temos que lutar. Eu percebo assim, embora hoje nós temos mais mulheres matriculadas, eu estava olhando um índice que falava que nós temos 70% dos gêneros, né, que estão matriculados em cursos de nível superior, 60% são mulheres, mas os cargos assim de poder, seja no CNPq ou nos conselhos, né, na atuação nos conselhos, ainda os cargos de comando são ocupados por homens, né? Se diz que quando uma mulher chega, como agora, recentemente, nós temos uma mulher no Conselho Regional de Biologia, não é a primeira, mas o que eu vejo é que tem que caminhar muito, tem que lutar muito para estudar nesse espaço. Quer dizer, tem uma mulher no meio de um monte de homens. São 9 conselhos atuais, 10º, mas a maioria são homens, apenas uma mulher neste momento, e a federal, sim, é uma mulher. Só que eu vejo que para poder se manter tem que trabalhar muito, tem que ser realmente uma referência e tem que estar trabalhando muito para se manter nesse espaço. Não é fácil, mas a gente chega lá, temos que lutar, né? E nesse 8 de março de 2024, nós temos que lembrar que 8 de março não é data
de você dar florzinha, porque nós mulheres não queremos apenas uma rosa, nós queremos a floresta inteira. Né? Em pé, exatamente, a floresta inteira em pé e com todas as aves, com as araras, né, com toda a nossa biodiversidade conservada. Né? E aí eu queria que a professora Rosemary Matias falasse um pouco da sua caminhada como mulher pesquisadora, as dificuldades que enfrentou, né? Se em algum momento você se percebeu assim, por ser mulher, sofrendo algum tipo de dificuldade. Suzane, faço as palavras da professora Neida. Realmente, toda essa trajetória é uma forma de conquista mesmo da mulher. Foi fácil? Não. A gente sabe que em muitos momentos houve sim a preferência pelo pesquisador, né, pelo homem e não pelas mulheres. E quando você coloca aí falando, né, que 60% das mulheres estão chegando à universidade, nós temos que pensar que esses 60% ainda é muito pouco, porque grande parte da população brasileira não chega até a universidade. Isso é uma realidade. E dessa população brasileira que não chega na universidade, eu não tenho dados aqui. Mas no passado, se não me engano, era 17% daqueles que chegam até a universidade. Se isso continua ou não, não sei, mas eu acho que deve ficar em torno disso. Então, é uma população desses, vamos supor, 17%, 60% é mulheres. E aquelas que não entram na universidade, aquelas que não caminham para a pesquisa, aquelas que realmente estão de uma forma vulnerável, como a gente tem que pensar no Brasil como um todo, né? Ele é um gigante territorialmente e gigante também de mulheres que precisam não só, né, da parte política, mas da parte de pesquisa, em trabalhar pensando nessas mulheres, das jovens, né, das crianças, eu acho que tudo isso, das mães. Eu estava pensando exatamente nisso agora. Se você pega, né, eu tenho uma pesquisa que eu terminei agora com uma aluna de doutorado, ali na região de Terrenos. São 19 assentamentos regulares, fora os não regulares. E grande parte acaba sendo, tendo à frente, né, mulheres. Isso mostra que a mulher do campo, eu coloco muito Terrenos, porque Terrenos é uma população que, na realidade, 63%, se não me engano, é rural, ao contrário dos demais estados aqui, aliás, dos demais municípios aqui do estado. Então, essa mulher rural, ela faz a diferença também, né? Então, a gente tem que pensar, transpor o mundo da universidade, transpor a pesquisa e pensar também nessa população. Eu acho que isso faz parte da mulher, das mulheres, né, que estão à frente aí da ciência. Eu queria só fazer um comentário, a questão da maternidade para nós pesquisadores e na ciência. Que agora, então, se a gente quer dar os créditos para falar sobre o que recentemente fez uma diferenciação para a mulher quando está grávida, quando está gestante, quando está nos primeiros 6 meses de criança no colo, porque a competição é sempre por publicações, e se ela tem lá 2 anos com um menor número de publicações, isso quando vai submeter propostas e quem vai demandar recursos, elas acabam sendo falidas. Então, agora, com essa seleção que o CNPq e o CAPES fizeram, tende a melhorar um pouquinho, mas tem que ter novas políticas, novos regulamentos para incluir essa questão da mulher, da maternidade, na ciência, principalmente. Importante que você falou, né? Eu me lembrei de uma experiência pessoal minha. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado, por que eu tive que fazer 2? Porque aqui no Mato Grosso do Sul não tinha mestrado na área do direito, nem mestrado nem doutorado, por isso que eu tive que estudar. E na época houve um convênio da Universidade Católica com a Unesp para formar a primeira turma de mestres. E só que o nosso título não foi reconhecido pela CAPES, né? Então, por isso, tive que depois fazer um outro mestrado. Nesse primeiro mestrado, eu estava grávida, né? Então, assim, eu sou mãe de 3 filhas, né? Para quem não sabe, também sou professora universitária, sou mestre e doutora em Direito e sou pós-doutora em Meio Ambiente. A professora Rosemary foi minha supervisora no pós-doutorado, no estágio pós-doutoral.
E eu estava grávida, e aí no final do curso, eu inchava muito. Eu lembro que eu ia assistir aula, e aí colocar uma cadeira na frente para erguer as pernas, porque os pés ficavam muito inchados. Então, assim, é muito difícil para a mulher mãe ser pesquisadora. Então, realmente, nós precisamos de políticas públicas que possam criar condições para que as mulheres sejam pesquisadoras, para que as mães sejam pesquisadoras. Hoje que nós temos essa consciência, né, de que não chegamos por acaso, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, em que as mulheres conseguem chegar até a universidade, conseguem ainda se tornarem, ainda que em menor grau, né, se tornarem pesquisadoras e ocuparem espaço de poder no comando das instituições de pesquisa, ainda assim não é suficiente. Assim, as estatísticas demonstram isso. Então, nós, mulheres pesquisadoras, nós precisamos nos unir para reivindicar essas políticas públicas de inclusão das mulheres e para que nós possamos, nas nossas diferenças, porque o homem não engravida. Então, nas nossas diferenças, nós possamos ter condições de acesso aos recursos, aos órgãos de fomento. E aí eu dou mais um depoimento. Eu só me vi feminista, como eu era uma mulher, assim, me considerava uma mulher forte, né? Eu achava que essa questão de feminismo, não, isso aí é exagero, não era bem assim. Até o dia que eu fui mãe, porque eu casada com um advogado, a vida dele continuou como se nada tivesse acontecido. E a minha carreira parou, né, por um tempo, por quê? Porque eu fui amamentar, né? Eu fui cuidar da minha bebê. Então, aí eu percebi, falei, nossa, não é igual mesmo. Eu tive a consciência da necessidade de ter um olhar do Estado para as mulheres quando eu me tornei mãe, né? Então, muito importante esse conteúdo que você traz da mãe pesquisadora. Até quando eu sofri uma pele, eu tive duas gravidezes interrompidas porque estava trabalhando. Então, assim, não tinha nada nenhuma. Hoje, se tem uma pesquisadora social da minha que engravida, a primeira coisa é proteger ela. Ela vai continuar trabalhando com a gente, mas não vai se pôr a risco como muitos fazer legislações. Então, eu senti na pele isso. Mas isso não me enfraqueceu também, não me enfraqueceu. Hoje eu tenho uma filha que me realizou plenamente como mãe. E eu acho que isso serve de referência para a gente seguir à frente e conquistar, assim, políticas públicas, regulamentações para que a gente possa continuar atuando em nível de igualdade. E eu posso dizer uma coisa, né? Que quando eu fiz eu tive dois filhos de adoção. E naquela época, ou eu continuava, não me deram licença maternidade, ou eu ia ter que trancar o curso. E não era meu objetivo, né? Então, eu ia para a universidade, o meu esposo levava meu filho no intervalo para eu amamentar dentro do carro e voltava novamente. Mas isso não me estimulou. Eu tive força suficiente para não, mas é isso que eu quero, eu vou vencer. E foi dessa forma que eu cheguei. E com a última filha também, eu passei por esse mesmo, eu já estava na universidade e eu assumi um concurso, mas o concurso, quando eu assumi, eu tinha acabado de ganhar a minha última filha, então eu não podia ter licença. Então, fui e continuei ali trabalhando e com uma criança de 2 meses dentro de casa. Então, quer dizer, a gente tem todo o sacrifício. Chegar até aqui foi fácil? Não. Claro que a gente tem que ter muita força de vontade e saber dos nossos objetivos, né? Quando você coloca isso à frente, você tem força suficiente. E é claro que a gente tem família, tem todo um suporte que muitas vezes acaba nos ajudando também para que possa chegar a hoje, a ser uma pesquisadora, a estar trabalhando aí à frente, ter reconhecimento. Então, são etapas que nós vamos aí traçando na nossa vida. Então, você tinha ao seu lado um homem parceiro, companheiro, que estava ali disposto a levar, né,
filho para você amamentar, né? Puxa, que bacana, Rose, você falando isso, eu me lembrei também, tivemos agora, recentemente, a seleção para os novos mestrandos e doutorandos, né, do nosso programa de pós-graduação em Ciência e Meio Ambiente da Uniderp, e uma das candidatas, né, quando ela foi apresentar o seu projeto, ela falou que ela já tinha iniciado o mestrado, tinha feito algumas disciplinas, porém ela engravidou em uma gravidez de alto risco. E ela era bolsista, então ela interrompeu o mestrado, devolveu o valor da bolsa. Imagina isso. Né? Então, assim, algo muito triste. E eu não a conheci, os professores que foram professores dela, né, parabenizaram por ela estar retornando ao programa, né, estar se submetendo novamente à seleção, e disseram, olha, ela é uma excelente aluna, era uma das melhores alunas que tínhamos, porém ela teve essa gravidez de alto risco, então ela interrompeu o mestrado e ainda por cima, né, teve que devolver todo o valor da bolsa. Então, nós precisamos, né, que os órgãos de fomento analisem esse tipo de situação, o CNPq tem que analisar isso, a CAPES tem que analisar isso, né, as fundações, Fundect, eu fui bolsista nota 10 da FAPERJ, né, lá no Rio, a FAPERJ, enfim, as fundações públicas, né, elas têm que analisar as situações, prevendo, né, a possibilidade de que as mulheres pesquisadoras, se engravidarem, que elas possam ter um período de interrupção, né, da sua atividade acadêmica, para que depois elas retornem a pesquisa. Então, Sem ônus para ela. sem ônus para ela, exatamente. Porque, sabe, das bolsistas, até há pouco tempo atrás, na realidade, você não tinha esse tempo para que ela pudesse estar com os filhos e depois retornar. Então, isso e acaba até penalizando, de repente, o programa, né? Porque o aluno, a mestranda, tem 24 meses, hoje é 36 meses de doutorado. Então, quer dizer, se ela perde o afastamento, você acaba transpondo o tempo exigido, né? Acho Vamos para mais um intervalo do nosso episódio Mulheres na Ciência. Fique aí que nós já voltamos rapidinho. Quero muito pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ó, não esquece de curtir, deixar o seu comentário e esteja sempre acompanhando aqui, né, pelo Instagram, @Gisele Marques Advogada, e o endereço no YouTube também é o mesmo, Gisele Marques Advogada. Vamos estar juntas e juntos conversando sobre aquilo que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Cor de Rosa Choque é uma proposta de empoderamento feminino, mas nós vamos, além das questões femininas, abordar também aquelas questões que interessam a todas as pessoas, como é o caso da conservação ambiental, é o caso da cultura e a política, né? Aquela que governa a vida das pessoas. Então, espero você no nosso próximo episódio. Não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho, de se inscrever no canal, para que você não perca nenhum episódio. E se você tiver alguma sugestão, manda para a gente. Vamos estar aí analisando a possibilidade de que você seja também nossa entrevistada ou nosso entrevistado. Esse podcast quer ser, assim, um marco na vida das pessoas que querem algo mais, que querem realmente contribuir com a sua passagem aqui pela Terra, deixando um legado. Estamos juntas e juntos, continuaremos aí através do Cor de Rosa Choque. Voltamos com o nosso último bloco do episódio Mulheres na Ciência, aqui no podcast Cor de Rosa Choque. E durante o nosso intervalo, a professora Neiva Guedes, que nos honra aqui com a sua presença hoje, me deu um toque, porque eu falei, olha, são duas professoras do programa de mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Anhanguera Uniderp. Ela falou, Gisele, na verdade somos três professoras, porque eu também sou cientista, também sou pesquisadora e professora do programa, no qual assim eu atuo à frente da cadeira de legislação
ambiental. Se você quiser saber mais sobre direito ambiental, sobre ciência, acompanhe as nossas redes, que nós estamos sempre trazendo assuntos de interesse, né, para a conservação ambiental do nosso planeta. E com recorte de gênero, porque a poluição, as dificuldades ambientais geralmente atingem mais as mulheres, principalmente as mulheres a nível de família, que moram nas periferias poluídas das grandes cidades. Então, nos acompanhe aqui que você vai sempre se atualizar. E eu gostaria agora, então, de perguntar à professora Rosemary Matias sobre como é se tornar uma cientista. As mulheres que estão nos assistindo, Rose, se a mulher tem esse sonho de ser mestre, doutora, por onde ela deve começar? Bem, Gisele, passa pela graduação, né? E hoje temos um número bem representativo, como foi já colocado aqui, de mulheres que entram na graduação. E durante a graduação, eu acho que o aluno tem que realmente fazer parte do curso que ele escolheu, da profissão que ele escolheu, né? E nesse caso, pensando já em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, e eu posso até apontar que os nossos alunos têm caminhado para isso. Claro, processo gradativo, porque parte daquela questão do trabalho e mais a graduação. Mas como no caso do nosso programa, ele ocorre terça e sábado, o aluno que trabalha, né, o profissional que trabalha, tem essa oportunidade. E está aberto, a gente tem aí essa última turma que está entrando, né, dentro do mestrado e doutorado, são até de pessoas mais de idade, acima dos 40, 50. Nós temos um egresso nosso que ele tem, hoje ele está com 75 anos, quer dizer, não existe idade. Obrigada, professora Rose. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Neiva Guedes. Neiva, nessa sua caminhada como pesquisadora, como você vê a participação das mulheres? Existe um olhar, existe um recorte específico, considerando que você é uma mulher pesquisadora? O que serve? Bom, eu observo que sim, ao longo desses 34 anos, a maioria da nossa equipe, ao longo do tempo, também foi mulheres, embora eu tenha um homem que trabalha comigo já há quase 30 anos, meu braço direito no campo, mas em termos de números, a gente tem o Instituto Arara Azul desde jovens, 20 anos, 21 anos, até eu sou a mais velha de 62, mas 60% da nossa equipe são mulheres, para dirigir, para subir nas árvores, para colocar câmera, para analisar os dados, para escrever artigos, para falar com a população. Então, assim, a gente trabalha muito com as mulheres. Além disso, a gente acaba sendo uma referência para as meninas e mulheres aqui na cidade e outras cidades do Brasil, porque elas me escrevem bastante, pedindo informações, pedindo relatos, pedindo ajuda. E, sobretudo, ajudamos outras pesquisadoras de outras instituições. A gente tem vários pesquisadores associados que nos apoiam. Mas eu acho que o mais legal, o mais interessante é o trabalho que a gente faz aqui no Cerrado do Pantanal, não só com as produtoras, as proprietárias de fazenda, e com os proprietários também, mas com as mulheres mais vulneráveis, quilombolas e indígenas, onde a gente tem uma instituição parceira que nasceu por incentivo da nossa instituição, do Instituto Arara Azul, que é um instituto lá de fazer com sede em Aquidauana, onde trabalhamos juntos com as mulheres quilombolas, oferecendo oficinas de educação ambiental, sensibilização, mas, sobretudo, de materiais reciclados, como tecido, peste, corte e costura e argila, produzindo materiais lindíssimos hoje nessas comunidades para a melhoria da qualidade de renda e de vida dessa população que está no entorno do Pantanal e do Cerrado. Que bacana, Neiva, parabéns. Puxa vida, é importantíssimo, assim, que as mulheres que estão no Pantanal, que têm dificuldade de acesso, né, tem locais que é até difícil a pessoa se deslocar para estudar, né, e você trazer essa experiência, a possibilidade dela, da geração de renda, né, porque para a sobrevivência, né, é necessário. A gente vai até elas, a gente vai nessas comunidades. Isso é interessante. Tem um polo em Aquidauana, mas também vai nessas comunidades, ali na Cunha do Dionísio, em Furnas 2, e também em algumas comunidades indígenas. Você trouxe Furnas para eu fazer um registro aqui, porque Furnas é uma comunidade remanescente de quilombos, né?
Então, a gente observa essa questão do racismo ambiental, né? Ou seja, que as pessoas afrodescendentes, os povos indígenas, têm muito menos facilidade de acesso, né, a tudo aquilo, né, que o capitalismo desenvolvido, vamos dizer assim, oferece. Né? Essas pessoas elas ficam numa situação de muita vulnerabilidade econômica e social. Então, e a gente percebe que assim, os povos que são remanescentes de quilombos têm mais dificuldade ainda, né? Então, que bom mesmo. Então, acho porque são populações já de mais idade, onde os filhos também saíram das comunidades rurais, também os filhos saem, vão para fora estudar, e aquilo está se perdendo. Então, é um resgate da cultura, qualidade de vida das pessoas que ainda residem nesses quilombos, das comunidades indígenas também. Os jovens também não querem. Ah, então aquele fenômeno, assim, os grandes fazendeiros, seus filhos foram para fora estudar e hoje já não querem mais assumir a fazenda, não querem mais estar à frente da administração. Então, isso tende a mudar muito o perfil do nosso Pantanal. Mas então, nas comunidades mais pobres também está acontecendo esse fenômeno? Então, isso é uma parte do Instituto Azul que todo mundo pensa que a gente usa só a arara. Na realidade, a gente usa a arara azul como um símbolo, né, para conservação, mas na realidade a gente está trabalhando com todo o hábitat que ela corre, outras espécies da fauna, a própria flora e o próprio homem. A gente está na área de sensibilização e educação dessas comunidades, buscando melhoria de renda para eles. A gente está trabalhando como um todo. A gente quer conservar, na realidade, o ambiente. A gente Puxa, mas que bacana, Neiva. Eu mesma pensava que o Instituto Arara Azul só estava preocupado com as araras, que já é muita coisa, né? Mas então vocês têm também esse trabalho social, de inclusão social, né? o que acontece com a gente, Michele, é que a gente é uma equipe pequena e trabalhamos muito. A gente não tem braço e perna ainda para divulgar tudo que a gente faz. Né? Quando a gente faz relatórios anuais do trabalho que a gente realizou, a gente vai ver que a gente fez tudo isso. A gente fez tudo isso. E a gente realmente trabalha bastante. E o que é mais legal disso não é só o mercado, é que as pessoas podem me visitar. Então, tem um polo em Campo Grande, tem já hoje produtos em alguns pontos e também no site, onde as pessoas podem encontrar tudo isso que eu estou falando. No site do Instituto Canal Azul, no Instagram do Instituto Arte de Fazer, você pode encontrar essas informações e os produtos para ajudar. Não é comprando, porque a gente não é loja, a gente não vende produto. A gente troca por doação. A gente faz de uma forma que, ao comprar, ao adquirir um produto, ao pagar por um produto, você vai estar ajudando aquela comunidade ou aquela pesquisa. Que interessante, Neiva. Eu gostei dessa fala sua, que então nós, população, podemos visitar. Com certeza. Ah, que legal. Eu com certeza vou querer visitar aí o Instituto e conhecer mais de perto esse trabalho, que é um trabalho tão importante. Puxa vida, que bacana. E agora a gente vai já para a nossa última fala, né? Última pergunta. Vou pedir à professora Rosemary Matias que deixe o seu recado, falando um pouco também, professora, sobre a sua atuação com os fitoterápicos e o recado que você pode deixar, né, para as mulheres que queiram, né, também trabalhar nessa área. Qual é a mensagem que você deixaria? Bem, Gisele, eu vejo que a graduação, o mestrado, doutorado, a inserção da mulher na área acadêmica e na pesquisa está aberto a qualquer uma delas. Basta o querer e vir trabalhar com a área de produtos naturais, na realidade, não é apenas pensando no fitoterápico. Né? A gente tem um trabalho que, claro, não é um trabalho como da professora Neiva, que é um trabalho que já vem sendo realizado aí desde 90, né, Neiva? Ela entrou dentro da UNIDEP em 92, eu estou trabalhando na UNIDEP desde 89, trabalho que a gente vem desenvolvendo gradativamente e transpor a, a universidade para a comunidade é um trabalho muito difícil. Até eu faço elogio do trabalho da Nele, porque desde o início ela trabalhou com a biodiversidade, ela trabalhou com
população, né? E o pesquisador fazer esse caminhar é muito difícil. Então, eu estou fazendo esse caminhar muito recente. Eu estou saindo de dentro do laboratório, indo para a comunidade, por exemplo, eu trabalho com ali a comunidade quilombola Buriti, indo para os assentamentos. Então, transpor isso é um trabalho difícil. Quem já tem esse trabalho e vem buscar a graduação, vem buscar uma especialização, ele já está bem encaminhado, porque é muito difícil para o pesquisador trabalhar do ensino, a pesquisa e a extensão. E eu posso dizer aqui de cabeça que a mesa trabalha muito bem isso. Então, são poucos pesquisadores, por isso que ela é uma referência nossa, né? Eu trago até dessa forma. E para os demais pesquisadores, outros que trabalham comigo, até você, a gente sabe disso, é muito difícil você sair do muro da universidade. Mas hoje a gente tem feito isso muito e com qualidade. E trabalhar com produtos naturais não é só pensando na produção. Eu trabalho também com produtos inseticidas à base de plantas. O trabalho que a gente fez aí com a comunidade quilombola Buriti é utilizar plantas que têm ação inseticida no cultivo que eles fazem lá, tornando isso com menor impacto para o ambiente e também para ele, né? Não usando químicos sintéticos de uma forma maior, e sim conseguindo você misturar os dois ou usar apenas os produtos. Então, eu deixo esse recado. A pessoa que está aí pensando que ela não tem capacidade, tem que buscar, ir atrás e trazer à frente a questão da ciência, beneficiando a sociedade, que eu acho que é isso o principal. Eu vou falar assim da uma opinião minha, tá? Nós temos um problema do pesquisador brasileiro, que trabalha muito dentro de quatro paredes e não leva isso para a sociedade. E a gente tem rompido isso até por uma demanda da CAPES, né? Eu não me via trabalhando na extensão. E eu acabei saindo da minha zona de conforto e procurando trabalhar mais na extensão. Porque eu pesquiso para a sociedade, não é apenas para a indústria, mas sim para a sociedade. Bom, obrigada. Obrigada, Rose. Puxa, que alegria recebê-la aqui, né, nesse episódio Mulheres na Ciência. Você, para mim, é uma mulher cientista, referência na minha trajetória acadêmica. Eu digo sempre isso, que eu sou muito grata a você pela oportunidade que você me deu, né, me selecionar, né, para fazer o pós-doutorado lá na Unidep e depois, né, resultar nessa minha contratação como professora. Agradeço muito, Rose, e admiro muito o seu trabalho. Eu sempre falo que a professora Rose é uma mãe, porque ela tem assim muito carinho em acolher todos os estudantes, independente da sua capacidade intelectual, independente das suas dificuldades cognitivas ou até mesmo financeiras, né, ou pessoais. Ela é muito mais do que uma professora, né? Ela é também assim uma mulher que protege e cuida de pessoas, especialmente de mulheres. Então, daí esse convite, né, para a professora Rosemary Matias estar aqui conosco. Muito obrigada, Luz, agradeço de coração. E passo, então, a palavra para a professora Neiva Guedes, para que ela possa também fazer as suas considerações finais, deixando aí o seu recado, né, para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Gisele, dizer que é um orgulho e realmente a minha agenda, porque eram vocês duas grandes referências e assim, é um orgulho de trabalhar. A Rose não é uma escola dos alunos, é também de colega, porque ela é uma grande parceira da instituição para mim, porque também é uma referência. E o recado que eu deixo então para as meninas, mulheres na ciência ou na conservação é sobretudo ter objetivos. Eu acho que quando a gente tem objetivos, quando a gente quer o coletivo, a gente não quer só para a gente quer para todo mundo. Quando eu comecei a estudar arara, você falou que eu saí da sociedade, não adiantava só eu entender das araras e também que a família, onde elas ficam. Se eu não conhecesse a comunidade local, as pessoas da cidade, eu não ia conseguir ter resultados.
Eu sempre acredito nos maiores estudos do projeto Araraçu e hoje o Instituto Araraçu é uma referência, é porque a gente trabalhou com a população, com a comunidade. A gente tem os parceiros fazendeiros, os peões, as instituições que nos apoiam financeiramente, mas não dá para fazer nada sozinho, ninguém vai longe sozinho. Então, primeiro, ter objetivo, pensar no coletivo e trabalhar juntos, que é somando que a gente vai conquistar mais. Agora, dizer que é fácil, a gente teve 3 exemplos hoje, pequenos exemplos de grandes referências de onde estamos nas nossas profissões, como mulheres, né, na ciência. E eu vejo, não só em mim, mas em vocês duas, e outras pessoas que eu conheço, que nada é fácil, nada é de graça. Nós vamos de combinar, tudo foi com muito sacrifício. A gente sabe o que a gente perdeu, o que a gente já abnegou e quanto a gente trabalha até hoje. Eu conheço muito mais a música do que vocês já conheciam, o quanto a gente trabalha para conseguir esses resultados. Então, nos ver, de repente, numa TV, dirigindo um veículo, falando com o Beltrano Ciclano, não sabe as lágrimas e o trabalho que a gente fez. Mas eu quero dizer que quem quer ser referência, quem quer estudar, quem quer ter um resultado positivo, mas para o coletivo e não para o pessoal, é realmente fazer com garra, com persistência, com amor, com paixão, porque não tem como dar errado. Eu vejo isso que a gente formou muita gente no Instituto Parada Azul, a gente tem pesquisadoras hoje que eu tenho o maior orgulho, que posso contar para qualquer lugar, que elas estão fazendo sozinhas já. E outras que a gente deu para fora do país, dando também inscrição. Então, a gente é uma referência, mas tem que ter isso, objetivo, lugar e persistência, porque não é de graça. Quando a gente fala um atleta que ganhou a medalha, todo mundo sabe que ele se esforçou bastante para ganhar. Acha que na ciência vem de graça. Não, muito esforço, muita dedicação. Acho que é isso, Sim, ai, as mulheres meninas de ciência. nossa, eu acho que nós estamos tendo um momento histórico aqui com esse seu depoimento emocionante, fiquei emocionada. E, assim, ouvir você, que é uma mulher, assim, famosa, né? Foi tão difícil a gente conseguir compatibilizar essa agenda, porque a professora Neiva trabalha muito, viaja muito, hora ela está no Pantanal, hora ela está em São Paulo. Então, que bom que nós conseguimos marcar esse horário, que vai ficar nas redes sociais, esse teu depoimento. Para mim, assim, é uma alegria ter ouvido a professora Neiva Guedes, que é a referência internacional na conservação da nossa biodiversidade, em especial das araras azuis, dando seu depoimento como ser humano, né? Porque justamente é para você se tornar uma referência na pesquisa, não é só chegar na frente de uma câmera e dar uma entrevista, são lágrimas, é muito suor, são muitas horas que você dedica, né? Eu vejo isso muito também a professora Rose, quantas vezes ela me mandava e-mail de madrugada, né? Sempre assim, porque nós mulheres, muitas vezes, para você dar conta de limpar a casa, de ter uma limpeza, né? Amamentar, criar nossas filhas, dar conta de tudo isso, né? Cuidar de neto. E ainda ser pesquisadora realmente não é fácil. E eu penso assim que vocês duas são exemplos, né, daquilo que quem conquista um diploma no Brasil, que somos a minoria, né, que conquistamos um diploma, quem consegue conquistar um mestrado, quem consegue conquistar um doutorado, tem que dar uma devolutiva para a sociedade. Né? E é isso que vocês, como pesquisadoras, fazem, que eu procuro fazer também, tanto como pesquisadora, como também, recentemente, comecei a participar mais da vida política, né? E não era minha, vamos dizer assim, minha pretensão, eu nunca tive esse sonho de ser política, mas compreendendo a questão da importância das mulheres terem o seu espaço público, né? E as sufragistas, muitas delas eram cientistas, então essa consciência, quando a gente estuda, ela vem, né? E então, assim, eu agradeço imensamente, para mim é um episódio que vai ficar no meu coração, na minha memória, e na história, né, dessas duas grandes pesquisadoras e na história do Mato Grosso do Sul, porque são mulheres que se destacam no cenário do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Então, obrigada pela presença de vocês, são professoras ocupadíssimas, né, que têm agendas assim muito cheias, então eu agradeço de coração, espero que todos que estejam nos ouvindo tenham gostado, e especialmente você menina, você moça,
Você, vovó, que está nos ouvindo, nunca é tarde para ser uma cientista. Né? Comece o seu curso, às vezes você sonhou, né, em fazer uma faculdade e daí por conta de dificuldade financeira ou de ser mãe, talvez você tenha deixado esse sonho lá atrás. Então agora, resgata o seu sonho, vem estudar com a gente, procura um curso que você goste e, assim, torne-se também uma cientista lutadora e guerreira, como as professoras Rosemary Matias e Neiva Guedes. Muito obrigada. Continue acompanhando as nossas redes sociais, os nossos episódios. Nós já temos vários episódios no YouTube do podcast Cor de Rosa Choque. E vou fazer até uma propaganda do primeiro episódio, que foi justamente Mulheres que Inspiram, né, com entrevista com a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, procure conhecer melhor, acompanhar nossas redes, para que as mulheres sejam mais empoderadas. Tá? Obrigada, até a próxima. Então, se você gostou dessa entrevista, se você gostou do nosso podcast, quero muito pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, ó, não esquece de curtir, deixar o seu comentário e esteja sempre acompanhando aqui, né, pelo Instagram, @Gisele Marques Advogada, e o endereço no YouTube também é o mesmo, Gisele Marques Advogada. Vamos estar juntas e juntos, conversando sobre aquilo que interessa: política, cultura, meio ambiente, direitos humanos e, em especial, os direitos humanos das mulheres. Cor de Rosa Choque é uma proposta de empoderamento feminino, mas nós vamos, além das questões femininas, abordar também aquelas questões que interessam a todas as pessoas, como é o caso da conservação ambiental, é o caso da cultura e a política, né? Aquela que governa a vida das pessoas. Então, espero você no nosso próximo episódio. Não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho, de se inscrever no canal, para que você não perca nenhum episódio. E se você tiver alguma sugestão, manda para a gente. Vamos estar aí analisando a possibilidade de que você seja também nossa entrevistada ou nosso entrevistado. Esse podcast quer ser, assim, um marco na vida das pessoas que querem algo mais, que querem realmente contribuir com a sua passagem aqui pela Terra, deixando um legado. Estamos juntas e juntos, continuaremos aí através do Cor de Rosa Choque.